Depois de afirmar que o ministro Alexandre de Moraes do Supremo teria métodos parecidos com os da Operação Lava Jato, o ex-presidente do STF, Nelson Jobim, recuou. Nessa terça-feira, numa nota publicada num site especializado no judiciário, Jobim passou a apoiar o magistrado. No texto, ele diz que as medidas adotadas por Moraes foram legítimas e desempenhadas, abre aspas, com a seriedade que lhe é peculiar, fecha aspas. Disse ainda que as atitudes de Moraes são pautadas pelo rigor e colaboraram para a manutenção do Estado de Direito no Brasil. O ex-ministro também classificou como impróprias as críticas à corte ou aos seus integrantes. E aí, Piotr, antes da gente rodar, quero ouvi-lo, a gente vai refrescar aqui a memória da nossa audiência, porque na semana passada o Nelson Jobim próprio concedeu uma entrevista à CNN e avaliava então a atuação do ministro Alexandre de Moraes de uma forma um pouco diferente. Observem bem esse inquérito que está com o ministro Alexandre de Moraes. Não termina nunca, né? E cada vez mais se expandiu o objetivo. Eu enxergo aquela manifestação da rua, que é tratada como uma tentativa de golpe, eu vejo aquilo como uma espécie de catarse decorrente da frustração que tiveram de não obter a intervenção militar. Foi problema de destruição de patrimônio público, essa coisa, tem várias situações. Você se lembra aqui em São Paulo, quando no governo eu acho que foi do Alckmin, houve um momento em que invadiram o palácio, arrancaram as cordas. Ninguém falou em atentado ao Estado Democrático de Direito. Bom, Piotr, é um mistério essa nota que foi publicada hoje num site especializado sobre textos jurídicos aí do ministro aposentado Nelson Jobim. Na semana passada falamos muito sobre essa entrevista que ele concedeu à CNN, com várias críticas à atuação do ministro Alexandre de Moraes. E agora é uma nota completa que foi publicada. E aí vou trazer aqui mais um trecho que chama a atenção para a gente tentar entender o que aconteceu da semana passada para hoje. Aspas aqui para um trecho dessa nota. Em certas oportunidades, minhas opiniões pessoais, exclusivamente sobre fatos que têm por objetivo refinar a análise e o progresso de nossa sociedade, são retiradas do contexto em que foram expressas, motivando uma ideia diversa daquela que pretendi transmitir. O Supremo Tribunal, instituição da qual fui membro e presidente, é indispensável à defesa das liberdades democráticas e do Estado de Direito. A gente exibe na tela a nota na íntegra que foi publicada nesse site, Piotr. Que o Supremo Tribunal Federal, da qual o Jobim foi membro e presidente, é indispensável à defesa das liberdades democráticas e do Estado de Direito. Ninguém duvida, nós estamos aqui defendendo justamente o Supremo Tribunal Federal. E entendemos a entrevista que ele concedeu à CNN na semana passada, como ele também defendendo o legado que ele deixou, inclusive quando atuou no Supremo Tribunal Federal. E estava completamente atônito, é o entendimento, com o que se transformou o Supremo recentemente. Quando ele cita, por exemplo, o que há de diferente para entender quando ele diz o seguinte: não termina nunca, se referindo ao inquérito do fim do mundo. Claro, inquéritos têm 30 dias normalmente, pode se extrapolar um pouco, 5 anos não. E não permanecem sigilosos por todo este tempo. O que é, por exemplo, quando ele diz de catarse, mudando completamente a opinião e, na verdade, o entendimento do Supremo de que aquilo foi, como ele diz, atentado violento ao Estado Democrático de Direito. Ele cita um exemplo, quando houve a invasão no Palácio dos Bandeirantes aqui em São Paulo. Destruição de patrimônio público, que é isso que nós estamos dizendo. O que há de diferente para entender? Porque, como o Paulo fez menção, ele diz aí na carta dele, em certas oportunidades, minhas opiniões pessoais, exclusivamente, ele está querendo tirar isso aqui, obviamente, do cargo que ele ocupa no BTG, ele é do conselho do BTG, um dos maiores bancos de investimento do país, cujo dono é André Esteves, sobre fatos que têm por objetivo refinar a análise e o progresso de nossa sociedade, são retiradas do contexto em que foram expressas, motivando uma ideia diversa daquela que pretendi transmitir. De novo, o que é para ser interpretado aqui? O que parece é que o Nelson Jobim, desta nota que foi publicada, eu pelo menos vi no site do migalhas.com, né? do migalhas.com.br, desautoriza o Jobim da entrevista da CNN em menos de uma semana.
Eu estou fazendo mera interpretação de texto aqui. Nem preciso ir além. Agora, e nós, quero só comentar aqui, nós gostaríamos de ter ouvido o ex-ministro Nelson Jobim. Pedimos, inclusive, né, Paula? Fizemos o pedido de entrevista porque se trata de alguém que tem uma história na República, convenhamos, deputado constituinte, ministro no governo Fernando Henrique, ministro no governo Lula, membro do Supremo Tribunal Federal, presidente do Supremo Tribunal Federal, hoje está na iniciativa privada e tudo isso, não há nenhuma ilegalidade nisso. Na verdade, ele foi para o BTG, inclusive, para a área de compliance, um ex-juiz do Supremo para a área de compliance. Se não me engano, foi exatamente isso o cargo que foi ocupar inicialmente, lá em 2015 ou 2016, alguma coisa assim. Então, óbvio que nos causa estranheza porque a mudança de opinião. Porque todos nós estamos aqui imbuídos em defender o Supremo Tribunal Federal. Ninguém quer fechar o Supremo, muito pelo contrário. Nós queremos resgatar o Supremo da Constituição, que nesse momento parece sequestrado, tamanho o desvio que se viu na atuação do Supremo e de alguns juízes. Um deles, ele nomina, ele cita o ministro Alexandre de Moraes. Ele não se faz de, não, ele citou o ministro Alexandre de Moraes porque é exatamente o presidente desse inquérito do fim do mundo. Esse que o ex-ministro Marco Aurélio Mello, na frase final, também reclama, e já faz isso há muito tempo, aliás, a alcunha de inquérito do fim do mundo é do ministro Marco Aurélio Mello, e ele disse assim, na minha época no Supremo, reclamando da atuação atual do Supremo, ele diz assim, eu tive atuação ostensiva, mas olha a frase do ministro Marco Aurélio, no direito aprovado pelo Congresso Nacional, o juiz segue lei, o juiz aplica a lei, ele não faz nova lei. Aliás, nesta entrevista, a CNN, o ex-ministro Nelson Jobim diz o seguinte, o Supremo não interpreta, interpretação é uma nova lei. E o Supremo não pode fazer uma nova lei, ele segue a lei aprovada, como disse aqui o ministro Marco Aurélio, pelo Congresso Nacional. Então eu confesso que, por mera interpretação de texto, e eu aprendi isso bem na escola, minhas professoras foram muito boas, não dá para entender, porque este ministro Nelson Jobim não fala com o ministro Nelson Jobim da entrevista da CNN. Daí seria ótimo se ele nos privilegiasse com uma entrevista, porque seria um prazer ouvir exatamente quais são os entendimentos que ele tem sobre a atuação do Supremo, o que vale, quais são as opiniões que valem, porque elas não falam entre si. E não dá para dizer, difícil entender esse ponto aqui da carta dele, retiradas do contexto em que foram expressas. Quase que uma linguagem simples, né? Sujeito, verbo e predicado. Está tudo muito claro ali. Não, e ele fecha nessa nota, Piotto, Ana, Silvio, Augusto, quase como uma desculpa pela declaração dele da entrevista na semana passada. Deste modo, reafirma a relevância e o mérito da atuação do excelentíssimo ministro Alexandre de Moraes. Ele encerra essa nota com essa frase. Silvio, eu também quero ouvir a sua análise aí sobre essa mudança de opinião do Nelson Jobim, também reafirmando que a produção tentou entrar em contato, aliás, conseguiu conversar com o Nelson Jobim, mas ele estava no exterior e por isso, então, não pôde nos atender nesse pedido de entrevista que segue em aberto aqui, se ele puder conversar aqui conosco em Oeste Sem Filtro para esclarecer. Por enquanto, a gente está só na esfera aqui do palpite, né? Por que será que Nelson Jobim mudou de opinião e publicou essa nota aqui hoje nesse site? Se ele acha que não mudou, seria ótimo que poderia nos explicar. Claro, sem dúvida. É sempre bom e ele tem experiência para poder fazer isso com muita propriedade. O espaço segue aberto. Silvio? Paula, eu acho que você foi muito feliz, porque você falou, é quase um pedido de desculpas. Eu diria, é um pedido de desculpas. Essa nota é um pedido de desculpas ao Supremo Tribunal Federal e, sobretudo, ao ministro Alexandre de Moraes, a quem ele cita nominalmente. O Piotto acabou de mencionar isso. O ministro Nelson Jobim, eu duvido que, pela envergadura política de alguém que percorreu toda a Praça dos Três Poderes, porque ele foi ministro de governo, ele foi ministro do Supremo Tribunal Federal e ele foi parlamentar, ou seja, ele percorreu os três poderes. É algo incomum, não todos os políticos fazem e percorrem este caminho, não muito menos os juristas, ninguém, é raro. Né? Pois bem, ele
sabe o que ele estava falando. Como José Múcio, que também, de alguma forma, percorreu todo esse caminho. José Múcio Monteiro, atual ministro da Defesa de Lula, e já fora, no passado, ministro de articulação política do PT, filiado ao PTB, líder do PTB enquanto deputado, foi ministro do Tribunal de Contas da União, não do Supremo Tribunal Federal, mas do Tribunal de Contas da União. São figuras experientes que conhecem os caminhos de Brasília. Eles descreveram o óbvio, tentaram dar um chacoalhão. Olha, gente, essa história de golpe, atentado violento ao Estado democrático ou jagunço de poder, como sabemos agora, isso não vai sobreviver. Isso será anulado no futuro. Mas o mal, a crueldade que está sendo imposta a pessoas, a CPFs, que estão passando muito tempo na cadeia, pessoas, inclusive, condenadas há muito tempo de cadeia, mães que têm crianças pequenas, como a cabeleireira do interior de São Paulo, ou como mais de um detento e detenta que tem câncer, enfermidades, doenças crônicas, precisam sair de lá. O Clezão não deu tempo. A análise do caso do Clezão, o gabinete do ministro Alexandre de Moraes não teve tempo de analisar. Ele morreu. Já basta um cadáver, já é muito, aliás. Já não deveria existir jamais numa democracia um cadáver, como o do Clezão. Solidariedade à família dele aqui. Então, o que o ministro Nelson Jobim tentou fazer é o que o Múcio fazer. Olha, não foi um golpe de Estado, porque se aquilo foi um atentado violento ao Estado Democrático, a invasão da Assembleia do Paraná recentemente também foi. O que eles fazem aqui, os sindicatos do PT, da esquerda, fazem na Assembleia Legislativa de São Paulo, é a mesma coisa. O Sindicato dos Professores, por exemplo. Então, é preciso colocar as coisas no lugar, na mesma régua, e aí teremos o que chamamos de normalidade institucional e constitucional. Mas alguém puxou a orelha do ministro Nelson Jobim. Me refiro como ministro porque ele ocupou esse cargo, só uma deferência aqui. Alguém puxou a orelha. Se foi o chefe dele, não sabemos. Se foi o ex-chefe dele, também não sabemos. E aí, Augusto, levou um puxão de orelha e aí resolveu se retratar com essa nota hoje? É o terceiro mistério na vida do Nelson Jobim, que eu procuro decifrar em vão. Há muito tempo. Esse é recente. Os outros eu vou resumir aqui. Primeiro, na Constituição de 1988, foram infiltrados 2 artigos pelo Ulisses Guimarães e pelo Nelson Jobim. Isso foi confessado, admitido pelo próprio Nelson Jobim, e eles nunca contaram quais foram. Ninguém sabe. Então, estou reafirmando aqui. No texto, Nelson Jobim era o redator, um dos redatores, e ele contou que enfiou 2 artigos. Ele falou, não, mas era consenso, tal, não sei. Não sei. O fato é que a Constituição brasileira é a única do mundo que tem 2 artigos que não foram aprovados, votados, né, conforme prevê uma Assembleia Constituinte. Não foram. O outro mistério, esse já eu tratei em alguns artigos e vou resumir aqui, é o mistério do sino da faculdade. Em 1968, ele se formou e a turma dele furtou o sino da Faculdade de Direito da Universidade do Rio Grande do Sul, Universidade Federal. Era uma brincadeira de estudante. Até que eles resolveram não devolver o sino de bronze que marcava o começo a primeira aula e o fim do período letivo, ali, do horário das aulas. Em 1978, numa reunião da turma, eles resolveram fundar a chamada Ordem do Sino e decidiram, o advogado Paulo Weinberg, que era um dos líderes da turma, disse o seguinte, que eles tinham decidido não devolver mais o sino.
Então virou produto do roubo. Eles decidiram na mesma reunião, eles se reúnem anualmente, a Ordem do Sino. Não sei se há mais sobreviventes, mas se reuniam até quando eu escrevi isso aí em 2015, por aí. Eles decidiram que entre os mais assíduos, né, participantes das reuniões anuais, seria escolhido a cada novembro, eles roubaram num novembro, esse sino. A cada novembro, um seria responsável pela guarda do sino até o próximo ano. Então eu escrevi o seguinte, que em 1997 e 1998, o guardião do sino foi o ministro Nelson Jobim, já era ministro do Supremo. Então eu terminei o artigo, ele não gostou, mas eu terminei o artigo dizendo isso. Enquanto ele defendia a lei no plenário, né, da corte excelsa, o produto do roubo descansava num armário da casa dele. Eu não sei onde esse sino está, eu não sei quais são os artigos da Constituição e agora também não sei o que fez o Nelson Jobim mudar de ideia. Eu acho que é mais fácil você compreender ali o mistério da Santíssima Trindade do que você resolver esses três problemas, né, criar essas três ilegalidades, essa última apenas moral, praticadas pelo ministro Jobim.